Então, pessoal, continuando a falar sobre a energia, né, uma dessas energias foi o proálcool, ok? Então, lá ainda no governo militar, né, no caso, existia várias crises provocadas pelo aumento exagerado do petróleo, né, impulsionado por pesquisas, né, no sentido de produzir outros tipos de combustíveis. O país, né, no caso, conseguiu criar um tipo de energia que fosse favorecido pelos produtos que tinham aqui no nosso território. Né? E a pesquisa, no caso, foi em relação à biomassa, que é extraído, né, basicamente da cana-de-açúcar, que é um produto aqui tradicional do nosso território e também abundante. Okay? Esse projeto foi dominado, né, no caso, para o álcool, que é o Programa Nacional do Álcool, que teve incentivos fiscais, né, e subsídios também. Que tipo, né, no caso? Foram dados, né, no caso, valores, né, no caso, o governo ajudou esses produtores, né, pagando, no caso, dando dinheiro a eles a um preço acima do mercado, né, justamente para favorecer, para criar cada vez mais esse tipo de combustíveis, ok? Só que, né, houve algumas críticas, né, falando que esse tipo de produto ele não substitui o petróleo, que gera queimadas, desgasta o solo, né, pela monocultura, que é a plantação de um único produto, que seria a cana-de-açúcar, e pelo vinhoto também, que polui os rios, que é um subproduto da cana. Mas, né, também teve algo favorável, né, que foi um combustível para carros, né, uma fonte renovável, né, plantando se dá, e seria também menos poluidora do que a gasolina. Então isso favoreceu, né, no caso, a vários tipos de produtores a plantar cana-de-açúcar para ter, no caso, né, o etanol, aí, a biomassa como fonte principal, né, até porque o governo estava ajudando esses produtores com um valor acima, né, do estabelecido no mercado. Já o petróleo, né? Petróleo é o produto, né, a joia negra, vamos dizer assim, de todo o país que tem esse produto, né, no caso. Então, em 1950 foi criada a Petrobras aqui, né, onde tem o monopólio estatal, ou seja, do governo, como dono, vamos dizer assim, né, dessa empresa. E é a principal empresa aqui no nosso território de pesquisa e exploração, né, do petróleo. E o primeiro local foi no Recôncavo Baiano, que foram feitos, no caso, né, a extração, né, na Baía de Todos os Santos. Aí está escrito errado, né, Bahia, de Todos os Santos. No caso, tinha um capital, no caso, estrangeiro, né, dos setores automobilísticos, então estava sendo favorecido, né, por essas empresas que queriam, né, no caso, o petróleo aqui do Brasil. Em 1970 ocorreu uma crise do petróleo, né, lá no Oriente Médio, onde várias guerras começaram a meio que surgir, né, impulsionado pela posse, né, do, do local produtor, vamos dizer assim, do petróleo. Okay? Então, após a década de 70, teve um impulso à exploração do petróleo aqui no Brasil. Então, foram, no caso, feitos exploração basicamente, né, na bacia de Campos, aqui no Rio de Janeiro, né, se estendeu um pouco também para o lado de São Paulo ali, e teve, no caso, basicamente na plataforma continental também. Okay? Então, equipes de perfuração e extração da Petrobras, que foi uma empresa, né, de vanguarda nesse tipo de tecnologia, e logo após eu falei também, né, teve a bacia de Campos e depois a bacia de Santos, que é em São Paulo. Em 2006, o Brasil se torna, né, no caso, autossuficiente, ou seja, começou a ter sua autonomia em relação à produção, ou seja, ele não todo o petróleo que ele necessita, né, ser, seria, né, retirado aqui mesmo do Brasil sem nenhum tipo de importação, né, lá de fora. Tá, ok? E atualmente tem a questão do pré-sal, né, que várias empresas estão é, querendo, né, no caso, uma fatia aí desse tipo de poço que pode ter ainda, né, muito petróleo aí para fornecer.
Lembrando que petróleo é um produto, né, que ele não é renovável. Uma vez utilizado, não tem como mais, né, utilizá-lo novamente. Então aí é uma plataforma, né, da extração de petróleo aqui no Brasil.